Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero conversar aqui com vocês, daqui a pouco vocês vão entender o que significa esse vídeo. Eu quero conversar com vocês sobre pelo menos um dos pontos pelos quais eu acredito em Deus. Exatamente, eu acredito em Deus, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Estou muito tranquilo com minha fé, com as razões para eu acreditar em Deus. E claro, alguns, talvez, não todos, alguns irão dizer que você é um religioso fanático, você é um burro, você é ignorante, você não tem conhecimento, tudo mais. Claro, aqui eu quero deixar muito claro que nem todos os ateus falam isso dos cristãos. Nem todo ateu diz que todo cristão é burro. E claro também que, eu já falei isso, vou repetir de novo, que o fato de alguém ser ateu não significa que ele é burro e que o cristão ou o religioso seja o inteligente da parada, tá? Porque para ser burro ou ser inteligente independe de você crer em Deus ou não. Eu particularmente, humildemente falando, eu não me considero um rapaz, um homem, um sujeito burro, nem ignorante, não me considero uma pessoa lunática e nem um religioso fanático. Quem me conhece sabe muito bem que eu gosto das coisas explicadas, eu gosto de ter razão daquilo que eu vou acreditar, eu gosto de saber a respeito daquilo que eu acredito, que eu defendo. Então, não sou burro, não sou ignorante, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, veja bem. Isso aqui que vocês estão vendo ao lado é uma capota rígida retrátil da Keco, fabricante. E o que é essa capota rígida retrátil? Eu vou pôr o vídeo aqui para vocês verem e aí depois a gente vai conversando. E você assista até o final que você vai entender o que isso tem a ver com o fato de eu acreditar em Deus. Vamos lá. Olha só. Rolar, ó, ela vai aqui. Veja bem como ela funciona. Veja que aqui eu tenho um controle, né? Você veja aqui. E olha só. Isso aqui é como ela funciona. Você pressiona o controle normal, como um portão até, um portão eletrônico, né? Você pressiona, o vídeo está travando um pouco. Você pressiona, ela fecha, você pressiona de novo e ela abre. Isso é uma capota rígida retrátil. Essa é uma capota que suporta mais ou menos 100 kg bem distribuído em cima da sua esteira, da sua lona, que é uma malha reforçada, tá? Suporta 100 kg em cima, tranquilo, o teste já foi feito. O teste já foi feito, isso é comprovado. Aqui na frente, bem lá na frente, aqui ao fundo da imagem, que eu não consigo destacar para vocês, vocês estão vendo que tem uma luz piscando bem ao final. Aquilo é um LED do módulo. Essa capota ela é acionada da seguinte forma. Ela tem um cabo de alimentação que vem lá da bateria, é uma ligação independente. Nesse cabo de alimentação que é conectado à bateria, você tem um fusível, que é justamente para impedir de algum curto, de algo danificar a bateria ou qualquer coisa no carro. Isso é segurança. Esse cabo vem lá da bateria, por baixo do carro, ele sobe aqui na carroceria e aí ele conecta ao outro cabo, né? Então você tem aí uma capota que é alimentada diretamente pela bateria. Ok, essa luz que vocês estão vendo bem ao fundo é do módulo. O módulo funciona para quê? O módulo é o que dá o comando. O módulo dá o comando para abrir ou para fechar. Veja, se acontece de a energia passar lá da bateria, vir pelo cabo, chegar ao módulo e você pressionando o motor que está mais ao lado, que fica ao lado direito aqui do vídeo, esse motor ele serve para girar. O módulo é o que dá o comando, o motor é o que faz o movimento de abrir e fechar a capota através de um motor que faz com que engrenagens girem, né? Você tem uma mola que vai girar, uma engrenagem que vai girar. Só um detalhe também sobre a mola é que se por muita pressão na mola, como é a pressão? Se dá voltas na mola. Por exemplo, se você tiver que dar 7 voltas nessa mola e você der 12 voltas, ou você der 4 voltas, você vai atrapalhar também o funcionamento da capota. Então até nisso precisa ser bem ajustado, tá bom? Para não ter nenhum problema. Ok, essa engrenagem girou para fechar e abrir capota. Você tem uma mola que serve para puxar essa lona de volta. Se alguma ligação for feita, o módulo não fica aceso. Se a
corrente não chegar ao módulo, não tem como você abrir e fechar a capota. Se a corrente de energia chegar ao módulo, mas não passar para o motor, não tem como fechar e abrir capota pelo controle também. Porque todos esses componentes, desde o fio que vai da bateria, trazendo alimentação, até o módulo, até o motor, todos eles têm que trabalhar em conjunto. Mais um detalhe é que essa capota ela tem a opção também de ser manual. Você recebe uma chave e aí você põe essa chave enroscando um parafuso, uma espécie de parafuso para você entender. Você coloca essa chave no lugar e aí você ativou o modo manual. Aí você consegue abrir e fechar ela com a própria mão, né? O modo manual. Até nisso foi bem pensado, porque com uma chave você muda a opção de abrir e fechar a capota de automático, né, no controle, para o modo manual. Tem que trabalhar em conjunto. Então você tem um mecanismo, você tem um acessório que, se não trabalhar os seus componentes do jeito que foram desenhados e projetados, você não vai ter uma capota funcionando como devia, como foi projetado. Além disso, você vê que aqui ao lado tem varetas e elas são presas, tá, por travas em suas laterais. Se essas varetas estiverem desalinhadas, o que é o desalinhamento, Evandro? Por exemplo, se lá na frente as varetas estiverem fechadas e atrás elas estiverem abertas, a capota também não abre e não fecha, porque a lona, até certo ponto, ela vem e depois ela vai travar, porque está apertando. Então a gente mede também o distanciamento antes de apertar as varetas laterais, que é por onde a capota, a lona dela corre nos trilhos. Se lá atrás estiver muito aberto e na frente estiver muito fechado, ela também não vai dar certo, ela vai travar e ela vai, até para abrir ou fechar, ela vai ficar muito pesada, então não funciona. Então até o aperto das fixações laterais, eles influenciam. Se tudo isso não estiver bem alinhado, essa capota ela não vai funcionar corretamente. Você pode ter certeza, certeza. Mas vamos lá, deixando de lado aqui um pouco da função da capota. Aconteceu lá na loja onde eu trabalho, que eu vendo acessórios e também instalo acessórios para carros. Isso por si só já basta para provar que eu não sou burro, não é? Mas vamos lá. Nós tivemos um problema que nunca tinha acontecido. Nunca na história da loja. São 3 lojas. Nunca havia acontecido isso. Nunca. Qual foi o problema? Eu vou contar aqui para vocês qual foi o problema, tá? Eu vou mostrar outro vídeo aqui para vocês também. Vamos lá. Só um pouquinho de paciência. Eu peço que você assista até o final, que você vai entender aonde eu quero chegar. O que isso tem a ver com a minha fé em Deus ou com a minha certeza de que Deus ele é uma realidade. Ok, vamos lá. Esse foi o problema que nós tivemos. Preste atenção. Quando a gente põe ela para enrolar, ó, ela vai. Só que aí parece que ela fica rígida e não faz a curva direita, ó. Tá vendo? Ó. Bem aqui, ó, parece que ela não faz a curva direito. Aí aqui é como se ela fosse reta e dobrasse de uma vez e faz o barulho, ó. Bom, eu acho que deu para você entender o seguinte. Aqui essa capota ela precisa fazer um giro perfeito. Ela é composta por, vocês estão vendo aqui, as fibras dela, a malha dela encaixa uma dentro da outra, como vocês estão vendo, e elas precisam fazer um movimento perfeito. Perfeito. Assim ela enrola e desenrola perfeitamente, tá? Dá para entender, não é? Se acontecer de, na hora em que ela precisa dobrar, ela for reta, aí acontece o que vocês ouviram aqui, esse estalo bem forte, como se estivesse quebrando a capota. Por quê? Porque ao invés dela fazer esse movimento aqui, ela está prolongando. Digamos que ela deveria virar aqui, e como ela está tendo dificuldade, ela está indo reta e dobrando além do limite que ela deveria dobrar. Isso faz com que acabe gerando todo esse barulho, que eu acho que dá até para ouvir, ó. Vamos lá. Quando a gente põe ela para enrolar, ó, ela vai. Só que aí parece que ela fica rígida e não faz a curva direita, ó. Tá vendo? Faz esse barulho. Terrível, terrível, terrível. Isso não é para acontecer. E aí nós fomos bater cabeça. Entrei em contato com o rapaz que faz os pedidos, né? E aí falei, rapaz, está acontecendo aqui uma coisa que nunca aconteceu. Aí mandei uns vídeos, a gente foi conversando.
E a gente não conseguia entender o que estava acontecendo, porque nunca tinha acontecido isso, não é? Uma capota, essa capota é para funcionar perfeitamente. Aí, vamos atrás, vamos ver o que aconteceu. Aí aqui você tem o lado de baixo da capota. Olha só. Você tem um lado de baixo dela. E aí eu fui verificar se era alguma dessa espécie de canaleta que há, desse espaço entre uma e outra, para ver se alguma estava fora do lugar, porque lá na frente ela gira, ela vem por dentro do trilho, lá na frente ela tem engrenagens que giram também, né? Essas engrenagens elas servem para encaixar dentro desses espaços aqui e elas puxam a capota, então elas fazem esse movimento, né? Elas puxam e ela vai enrolando. Tudo tem que funcionar perfeitamente, tudo tem que estar no seu devido lugar, senão não funciona. Não funciona. Se você tirar uma engrenagem que puxa ela, ela não vai funcionar. Se você apertar demais as laterais, ela não vai funcionar. Então, tem que funcionar. Tem um ajuste fino nessa capota. Sem esse ajuste fino, não adianta, ela não funciona. A gente não detectou nenhum problema. Aí, vamos fazer o quê? Vamos falar com o pessoal que fabrica, né? Quando a gente mostrou para o fabricante, o que ele falou? Ele falou, olha, o que pode ter acontecido é o seguinte. Vocês estão vendo bem aqui, ó. Essa capota, as barras laterais dela, elas são fixadas na caixa. E o que poderia ter acontecido? Que na borda da caixa ficou uma parte mais grossa, questão de milímetros mesmo, mais grossa. E o que aconteceu? Quando essa lona vai fechar, ela tem as guias, tá? Além das canaletas, né, por onde ela corre, além do trilho, ela tem uns guias lá na frente. Esses guias servem para quê? Os guias ficam de um lado e de outro para que a capota desça igual, para que não aconteça isso aqui, ó, de uma ponta dela descer e a outra continuar reta. E era justamente o que estava acontecendo. Um lado da capota, um lado da folha da esteira estava descendo certo, mas o outro lado estava indo além. Então ela não conseguia fazer o movimento perfeito de fechar, de enrolar e de esticar a sua lona. Aí ele falou pra gente, olha, o que aconteceu foi isso aí. Aí você vai ver, preste atenção. Exatamente isso mesmo, ó. Aqui do lado, ó, veja que até engancha o dedo, ó. Essa diferença aí, essa simples diferença fazia com que a capota, ao invés de descer onde era para descer, seguisse além do ponto de dobra, fazendo aquele barulho de estalo bem forte. Ó, em um lado tá assim. Já o outro lado aqui, ó, o outro lado não segura nada. O outro lado não tinha. Então veja que uma diferença simples em um dos lados fez com que a capota funcionasse mal. Aí, meu amigo, aí vem o transtorno. E agora, o que fazer? Desmontar tudo, desfazer o negócio que foi feito com o cliente. Você não vai, o que você vai fazer aí? Vai fazer uma gambiarra aí? Então, o que dá para fazer, hein? É desfazer. Desfazer tudo. Deixa eu pôr aqui. Não sei porque não tá pegando. Só um momento. Bom, aí, meu amigo, nós fomos bater cabeça. E agora o que a gente faz? Vamos negociar. A gente marca outro dia para instalar e não dava porque o cliente estava para viajar. E aí você vai ter toda aquela dor de cabeça, né? Para o cliente também, porque já leva mais tempo, já atrasou o lado do cliente. A gente já era para ter entregado essa capota, mas por causa desse imprevisto, beleza. Aí a gente desmontou a capota. Aí eu falei, ó, vamos ver o que houve. Aí a gente desmontou ela todinha. Nós desmontamos a capota toda. Aí fomos montar de novo. Não sei o que deu, por curiosidade, vou montar de novo. Na hora de montar, eu percebi que ela havia ficado, né, que havia a possibilidade de montar ela passando um pouco por cima da borda da caixa, fazendo com que ficasse aquela diferença que enganchava. E aí eu falei, não acredito. Aí o que aconteceu? Vamos montar ela aqui com mais calma, com mais atenção. A gente montou ela depois do jeito que era para montar as varetas, não ficou mais aquela diferença, não foi defeito da capota,
Foi um vacilo, sabe, bobo e até vergonhoso na instalação, que fez com que sobrasse uma beira de nada, impedindo que a capota descesse no seu ponto ali. E aí a gente montou ela direitinho, verificou que não tinha mais nada agarrando nas laterais, e aí aqui foi o resultado, olha. É a mesma capota. A mesma capota. A mesma capota. Um detalhe na montagem, de uma forma que foi totalmente contrário ao manual, porque foi um vacilo, sabe, feio. Depois a gente ficou, cara, como é que foi feito? Que coisa ridícula até um erro desse, mas aconteceu. Tá, Evandro, o que isso tem a ver com você acreditar em Deus? Olha, quando você olha para uma capota dessa, com esse ajuste fino dela, com cada componente precisando trabalhar em conjunto, desde o fio de alimentação que vem da bateria, desde o fusível que é colocado lá para impedir o curto-circuito, para não dar nenhum problema na caminhonete, desde o módulo que recebe a energia e é responsável por distribuir, leva ao motor o comando. Você aperta o botão, o módulo diz assim, ó, é para abrir, aí o motor abre. Você aperta o botão, o módulo diz é para fechar, aí o motor fecha. E aí você tem o motor girando para abrir, para fechar, e você tem também na hora de abrir, você tem uma mola que é dado tantas voltas que ela tem uma potência muito grande, e essa mola serve para puxar a lona de volta para que ela enrole. Aí você tem as varetas laterais que precisam ser bem alinhadas para que a capota não fique agarrando num lado, porque um vai estar mais fechado do que o outro, e ela não fique enganchando, mas que ela corra lisa. Você tem as travas de fixação da lateral, que se você apertar além do ponto ela quebra, estoura o parafuso. Cada componente dessa capota foi desenhado no máximo de precisão, de modo que se um parafuso não estiver no seu devido lugar, ela não vai funcionar corretamente. E aí por trás dessa capota você vai ver o que? Informação. Você tem informação desde a fonte de alimentação, desde o fusível que foi colocado lá, não foi por acaso, não foi à toa, só para colocar lá, mas para que impeça um problema elétrico na caminhonete. Você tem um módulo que funciona basicamente como um centro de comando, que diz para o motor, agora abre ela. E aí o motor faz a função de abrir ou de fechar de novo. Você tem as malhas da capota que precisam estar alinhadas com o trilho, que precisam cair justamente no mesmo tempo, para que ela então faça um movimento perfeito de rotação, girando para fechar e para abrir, enrolando. Se não for assim, ela não funciona do jeito que é para ser. Agora você observa uma máquina dessa projetada pelo homem, que comparado a nós, seres humanos, ou qualquer outra forma de vida, é um nada quando você compara ao ser humano. O ser humano que possui uma capacidade de armazenar. Você tem um HD de 2 TB, de 1000 TB, sei lá quantos teras, o máximo que você puder pensar você tem aí, pois este troço tem um limite de armazenamento. Você tem um HD de 500 GB, você consegue facilmente chegar ao limite dele, e aí você vai ter que apagar ou mover as coisas para outro HD ou SSD agora, porque chega um limite de armazenamento de informação, de dados, seja de vídeo, texto, áudio, qualquer coisa, foto, mas ele vai chegar ao limite de sua capacidade de armazenamento. Quando você vai para o ser humano, você tem um ser humano que é capaz de armazenar memórias ilimitadas praticamente. Você pode armazenar, vamos falar de uma forma bem grosseira, você pode armazenar as músicas, os filmes que você já viu, você armazena até a voz das pessoas, de modo que você reconhece quando alguém fala. Se alguém fala para você e você está de olhos fechados, você reconhece. A voz que vem ali, ela é automaticamente reconhecida e é identificada como o dono daquela voz que você conhece.
Porque se você não conhecer a pessoa, mas você ouve a voz, você detecta que há um som, que há alguém falando, mas é claro, você não sabe de quem é. Por exemplo, se minha esposa falar comigo em meio a uma multidão, eu vou identificar, essa voz aqui é da minha esposa. Veja a capacidade que o ser humano tem. Se eu parar para pensar, eu vou lembrar de muitas coisas da minha infância, algumas eu não lembro totalmente, mas quando alguém que conviveu o mesmo momento comigo fala, vai detalhando momentos que ele lembra, eu lembrei. Porque uma coisa traz a outra, está ligado, vai puxando. As memórias estão aqui. Alguma coisa às vezes pode impedir você de acessá-las, mas elas estão armazenadas. E o ser humano que tem essa capacidade praticamente ilimitada de armazenamento, de armazenagem de músicas. Quantas músicas você não lembra? Quantos CDs, discos completos? Quantas franquias de filmes? Senhor dos Anéis, são 3, não é? Você tem o Hobbit, que são mais 3. Você tem a série Anéis do Poder. Você tem Harry Potter, todos os filmes armazenados na sua memória. Há pessoas que conseguem até gravar cada episódio, que conseguem até narrar tudo o que aconteceu, que gravam as vozes, que gravam o texto, o roteiro, do começo ao fim. Eu, por exemplo, lembro bastante, né, do filme Auto da Compadecida. Eu tenho praticamente todo o roteiro na cabeça. As falas, tudo, os momentos e outras coisas, desenhos, músicas que a gente começa a cantar, e daqui a pouco, se você fosse escrever as letras que você tem memorizado na sua cabeça, você encheria facilmente um caderno dos grandes. Aí você tem a visão humana, que funciona de uma forma até assombrosa. Você tem o corpo humano, que é uma máquina projetada para funcionar, sabe, de uma forma que seja assustadora até. E você tem o próprio universo, os planetas. Você tem nós que estamos girando, aliás, habitando um planeta, ou alguns acreditam que seja uma terra plana. E aqui eu não quero entrar nessa questão entre se é um globo, se é uma terra plana. Mas fato é que nós estamos sobre uma superfície que está vagando por aí, não tendo uma estrutura para segurá-la, né? Você não tem nada, você não tem uma espécie de coluna, um pilar onde ela está estabelecida em cima, você não tem isso, e nós estamos por aí flutuando no espaço, com uma enorme, vou falar de uma forma grosseira, bola de fogo atraindo todos os planetas. E aí nós temos outros planetas vizinhos. Nós estamos a uma distância saudável e segura até do próprio Sol. Imagina se nós habitássemos mais próximos do Sol ou mais distante do Sol. Ia tudo por água abaixo. Não existia nada aqui no nosso planeta, nem existia planeta, né? Possivelmente. E aí você tem tudo isso, sabe? Esse universo que chega a ser assombroso. Qualquer hora, sei lá, um negócio pode bater aqui na Terra e destruir tudo. E a própria Terra no seu giro, e nós não sentimos. E os planetas girando em torno do Sol, e a gente nem percebe. E quando eu passo a olhar toda essa estrutura, agora mais do que nunca, tendo conhecimento de como funciona acessórios para carros, cada parte, a sua função, e que precisam de um ajuste fino, precisam de informação. É preciso que um controle acionado diga para o módulo é para abrir, e o módulo diga para o motor é para abrir. E isso em questão de segundo, você aperta e ela já está girando. E se uma capota simples dessa, mas é claro, simples comparado ao universo, foi criada por uma mente, não é possível você encontrar uma capota dessa se formando por aí, ainda que por bilhões de anos você não consegue. Ela teve que ser projetada, a sua estrutura, as suas varetas, as suas fixações, o cabo de alimentação, o pequeno fusível, tudo. Eu não consigo acreditar que a vida, o ser humano, não foi projetado.
Porque olhando para o ser humano eu vejo uma máquina, olhando para os outros seres eu vejo máquinas. E máquinas não são obra do acaso e não surgem espontaneamente. É preciso uma mente para desenhar, para projetar. Eu não sei se você prestou atenção aqui, mas eu nem citei Bíblia e nem versículos. Eu estou falando para você de algo que eu consigo analisar. Informação, a estrutura, o funcionamento de um acessório para carro comparado ao universo, ao planeta Terra, ao Sol, ao ser humano, ao cérebro humano. Eu não consigo sinceramente acreditar. Sinceramente, e olha que eu já tentei. Eu não consigo acreditar que realmente ninguém projetou. Que foi uma série de eventos que foi amontoando, processos acontecendo ao longo de bilhões e bilhões de tempo, dos anos, e o ser humano aconteceu. Deu certo. A vida na Terra deu certo. O planeta Terra, logo ele, ficou na posição que deveria estar para que acontecesse vida. O planeta Terra ficou justamente na distância boa e favorável à existência de vida, nem muito perto, nem muito longe do Sol. E se não tivesse o Sol? Então, eu respeito o direito que você tem de não acreditar em Deus. Eu respeito sinceramente o direito, e eu defendo, eu defendo que você tenha sempre esse direito de dizer eu não acredito em Deus e pronto. Eu defendo o seu direito. E eu acredito que você deva continuar com esse direito de acreditar ou não. Agora me dê o direito também de acreditar. E por favor, não me chame de burro porque eu acredito em Deus. Não me chame de ignorante porque eu acredito em Deus. Porque eu acabei de provar que eu não sou burro e nem sou ignorante. Eu acabei de provar que eu não sou um lunático fanático. Eu nem citei Bíblia. Simplesmente analisando o que eu trabalho. As ferramentas que eu trabalho. O mecanismo que elas funcionam, que os acessórios funcionam. Você não consegue instalar sem fazer um estrago. Você não consegue instalar um reboque de um carro, ainda que seja o mesmo, mas de um modelo diferente no outro. Você não consegue. Para fazer isso você vai ter que destruir alguma coisa. Você vai ter que cortar alguma coisa. Mas você não consegue. Um Voyage, você consegue instalar a mesma capa. Agora o engate é diferente, o reboque é diferente. O reboque de um no outro, se você instalar o reboque de um Gol no Voyage, você vai ter a cauda dele mais próxima do para-choque e você não vai conseguir encaixar a munheca da carrocinha, da carretinha. Você precisa instalar o modelo certo do Voyage, que o pescoço é mais longo, mais afastado do para-choque, e aí você vai conseguir encaixar a munheca com perfeição, sem pegar, sem danificar nada. Cada acessório foi desenhado e projetado para o seu carro, para o modelo certo. É por isso que eu não acredito que o ser humano surgiu espontaneamente, por acaso, sendo uma máquina tão formidável. Ah, mas a máquina não é perfeita. Como é que pode Deus ter criado as coisas dessa forma? Você não pode, se você não acredita em Deus, você não pode fazer essa pergunta. Porque para você questionar a forma que ele criou, você primeiro teria que admitir que ele é real. Depois que você admite que Deus é real, aí você pode questionar por que ele criou. Porque senão não faz sentido você perguntar por que aquele que não existe criou o que existe. Não faz sentido. Essa pergunta só faz sentido se você admitir Deus é real. Agora vamos questionar por que ele criou assim. Então você tem uma segunda pergunta. Mas ela só vale se você admitir que ele existe. Senão não faz sentido sua pergunta. Por que ele criou? Mas você não acredita, então não faz sentido você estar preocupado por que ele criou. Agora, se de fato ele criou, ou ele é real, aí sim. Porque aquele que é real criou as coisas dessa forma. E aí você vai entrar num campo onde você quer determinar como o Criador criou as coisas. E eu acho que aí é muita soberba e presunção.
Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Um abração para vocês, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Comente aí, se você quiser comentar, comente, fique à vontade, tá bom? Um abração, gente, fui!